Meu nome é Graciele, tá? Eu tenho 36 anos, moro a 20 quilômetros aqui da cidade e tenho 2 filhos, sou casada. E aqui no Jacinop, como todo mundo me conhece, como Grazi. Grazi, quanto tempo tem de você estar trabalhando com bolo assim? Quanto tempo já tem que você está nesse ramo? Eu comecei fazendo os bolos para casa, né? Para os vizinhos mais perto. Que eu faço já há bastante tempo. Mas que eu comecei assim a me dedicar à confeitaria, porque eu olhava muito aqueles bolos bonitos de internet, eu queria um bolo daquele, né? E eu não queria só um bolo bonito, eu busquei a perfeição do bolo bonito e gostoso, né? O pessoal queria entregar as duas coisas. Então, que eu comecei a me dedicar a aperfeiçoar tem 4 anos. Que comecei assim, a falei, não, vou fazer os bolos agora. E qual foi o desafio assim, que mais foi um desafio para você no começo? Um desafio para mim no começo, quando eu comecei a fazer os bolos, como até hoje eu moro no sítio, e os pessoal da cidade daqui da Jacinópolis pediam os bolos, e eu não tinha condição de, de trazer os bolos já prontos, né? Então eu trazia os bolos de moto. Eu arrumei uma caixa, ponhava dentro da caixa, né, embaladinho, e trazia os bolos e confeitava eles aqui na rua. E esse foi que antes desse aí, um dia eu trouxe um bolo de moto dentro de uma bacia e não chegou aqui muito agradável, né? Mas aí eu decidi, falei assim, não, se eu não conseguir entregar um bolo perfeito, eu vou desistir. Aí foi quando eu comecei a conversando, né? Aí uma amiga minha falou assim, não, você pode trazer os bolos e confeitar aqui. Aí foi onde começou. Cada dia mais as pessoas pedindo e foi reconhecendo e foi evoluindo. Qual foi uma decisão mais difícil que você enfrentou no começo? Que você teve que tomar uma decisão difícil no começo da sua carreira de boleira? Então, nesse trajeto, quando eu comecei a fazer os bolos, eu já estava fazendo os bolos, né, confeitado, e aí eu comecei a fazer os caseirinhos, que na época aqui não tinha ninguém que fazia, né? Eu pensei assim, como não tem ninguém, a pessoa às vezes nem sempre quer um bolo confeitado, quer um bolo com café da tarde, um café da manhã. Então, eu vinha fazer eles aqui porque eu não tinha como trazer eles prontos de casa. E nesse tempo que eu estava vindo fazer, o meu filho, que estava pequeno, tinha uns 2 anos, 2 anos e pouco, ele fugiu de casa, foi pro rio e sumiu até que achou ele estava lá dentro d'água lá, banhando em água, até fundo, né? E aí eu tava aqui pra rua. E aí quando eu cheguei em casa que eu fiquei sabendo, eu falei, não, desse jeito pra mim não dá. Falei, se tiver como eu fazer em casa e trazer pra cidade, eu vou continuar, senão aí eu vou ter que parar. Qual foi a razão que te levou a ser empreendedora, a trabalhar com seus bolos assim? O que incentivou você a chegar hoje assim, a seguir essa carreira? Eu, 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 eu falo assim, que tanto qualquer profissão, né? Não é só o dinheiro. Eu faço bolo não é só por dinheiro, é por gostar. Eu gosto de quando eu estou ali fazendo os bolos, estou confeitando, vamos dizer, digamos assim, eu sinto o maior prazer. Então, quando, vamos dizer, corta. Vai, fala de novo, vai. Como? Qual a razão que te levou a ser empreendedora assim?
um sonho que você tinha? Igual você falou que não é só Não o é. dinheiro. Não é só o dinheiro. O sonho é que muitos anos atrás, a mãe fazia bolo, né? Bolo para casamento, de aniversário. E esse sonho eu trouxe dela, porque ela queria muito ser confeiteira e ela não pôde. Então, quando as pessoas tudo perguntavam assim, falando do bolo que comia antigamente, o gosto do bolo de antigamente. Aí, então eu falei, vou me aperfeiçoar no bolo. Não foi fácil, né? Mas Fácil. Qual a estrutura do seu negócio, assim, que você mais enfrentou para chegar hoje aonde você está, no sucesso de hoje que tá os seus bolos, assim? qual Sua maior dificuldade? a maior dificuldade? A minha maior dificuldade é me locomover. A distância, né? A distância, que é 20 quilômetros, para mim chegar até aqui, né? E ter que deixar as crianças e vir de moto. Inúmeras vezes eu vim vai de chuva, chegar todo molhado, foi com poeira. E já chegou a vez de chegar atrasado, mas os clientes entender, né? Que eu sempre deixei claro que eu não moro dentro da cidade e ela, a mim se locomover, eu tenho que ter um espaço tem que ter um tempo, né? Então, para mim, estar me locomovendo de lá e trazer os bolos para chegar eles aqui perfeito foi o maior desafio. E qual foi sua estratégia para você conseguir chegar, para você conseguir trazer esse bolo até a cidade? Foi desenvolver o produto, né? A qualidade do recheio, de massa, ter que estudar as estruturas do bolo. Porque se eu não chegasse uma certa estrutura, por exemplo, se eu molhar muito o bolo, eu não consigo trazer ele, né? E se eu fazer um recheio, se não for de produto de qualidade, eu não consigo transportar ele até aqui. Como você conseguiu conciliar o seu trabalho, o seu empreendedorismo com a família, com o lazer, um tempo para você? Você tem esse tempo para você? No começo não. No começo não tinha muito tempo. Eu cheguei a trabalhar até tarde, né? Fazia os bolos, não tinha muito tempo. Tomava remédio para aguentar trabalhar até mais tarde, que doía muito as pernas, né? Mas hoje eu organizei o meu tempo. Então eu tiro o meu tempo, né? Como mãe, meu filho, como eu trabalho em casa, dedico um tempo para ele, né? Para minha família, mas assim trabalhando, porque como é em casa, né? E pus hora para o meu trabalho. Então para mim não sobrecarregar demais. O que mais te incentivou a continuar a trabalhar com o bolo? O que mais te deu um incentivo para continuar como empreendedora assim? Foram meus clientes. Os clientes? Foram os clientes, que a satisfação deles me incentiva. Me incentiva todos os dias. A satisfação. Que quando eu entregar um bolo para eles, ver que eles ficam satisfeitos com o meu trabalho. Apesar de no começo eu não ter a estrutura que eu queria para fazer, né? Digamos assim, que no começo nem espátula tinha. A espátula eu cortava aquelas caixinhas que vinha de chantilly e fazia decoraçãozinha, cortava retinha, tampa de manteiga, para mim estar alisando, né? Os bolos, não tinha espátula, não tinha bico. Na época a gente tinha uma plantação de milho e eu não tinha o dinheiro, né? Para mim estar investindo. Então
eu debuiava muito, debuiava os milho, né? Para fazer os sacos de milho para vender. Para mim poder comprar os bicos, comprar as mangas de confeitar, comprar os produtos, os ingredientes. Para mim estar trabalhando, que eu não tinha condição. Mas isso não foi o motivo para mim desistir, não. Os seus clientes ajudou a incentivar, mas também teve aqueles também que às vezes te colocava bem para baixo, que é o... Teve cliente também para colocar para baixo. E como você lidou com essa... Você Eu- lidava com esse tipo de pessoa assim? Para me lidar, teve uma vez que eu fiquei assim bem chateada com o cliente, porque na hora do transporte, né? Apesar de eu ter fazido o bolo, tudinho, e ele não especificar que ia transportar o bolo para muito longe, né? Então o bolo ele quis que dá uma deslizada, mas é assim mesmo o jeito de transportar, né? E lógico que nossa cidade tem estrada, tudo muito buraco, então assim, eu entreguei um trabalho perfeito. Acredito que tenha sido, ele correu demais ou alguma coisa assim para ter acontecido. E aí eu fiquei bem chateada, não pensei em desistir. Então eu decidi assim, que cliente nem sempre é o cliente que tem razão, né? Porque tudo tem um trabalho ali, tem um esforço, tudinho. E tem que, a hora da entrega, e eles têm que saber. Eu tive que desenvolver um método para ensinar eles a transportar o bolo para longe. Chegar com qualidade. Bom. Você tem algum recado, alguma dica para deixar para outras mulheres que estão começando agora, como empreendedora, como confeiteira, ou qualquer outra mulher incrível também que hoje está tentando começar e passando por lutas? Você tem alguma mensagem para deixar para elas? A mensagem que eu tenho para deixar aqui, primeiramente, se tem um sonho e se você acredita nesse sonho, então você segue ele. Primeiramente Deus, né? Se você acredita e Deus acredita, continua. Mesmo que apareça alguém, apareça concorrente, se você acredita, é só continuar, seguir firme e aperfeiçoar, que vai em frente.